Amém, irmãos? A graça e a paz, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui nessa noite hoje. Sou grato a Deus. Agradeço ao pastor Vinícius pela confiança, ao pastor Ravani, por mais uma vez permitir usar o púlpito. Eu não sei o nome da irmã que fez a dízimo e oferta, Aracélia. E ela falava sobre a pandemia. Quando eu recebi o convite para ministrar nessa noite, o Senhor falou muito forte ao meu coração algumas situações que nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia. As incertezas, o medo, a insegurança. E a gente tem que começar a lutar com aquilo que o Senhor tem nos dado. E é sobre esse prisma, é sobre essa ótica que nós vamos falar nessa noite. Meu desejo e oração é que o Senhor nos capacite para enfrentarmos os gigantes, as batalhas que estamos enfrentando. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Alguém aqui está atravessando algum tipo de batalha? Seja no campo espiritual, seja no campo material, seja no campo familiar. Todos nós, frequentemente, enfrentamos batalhas. Algumas de menor padrão e outras que vão aumentando e viram gigantes. Que de repente, aos nossos olhos, a gente não vê nenhuma possibilidade de vencer aquela batalha. Que o Senhor nos fale nessa noite. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 41. Primeiro Samuel, capítulo 17, versículo 41. É uma mensagem, uma narrativa bíblica que são pregadas por várias gerações em todo o tempo. É uma das passagens mais pregadas do Evangelho. É a famosa batalha de Davi e Golias. E eu queria tirar algumas lições para nós nessa noite, de como enfrentarmos os gigantes. Vamos ler? Diz assim a palavra: o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim, contra mim, com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, do Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tem afrontado. 46, Davi diz assim: hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Glória a Deus. Até aqui. Então essa é a célebre batalha, que já está quase chegando no final dessa batalha. Aos olhos do homem, aos olhos humanos, era impossível Davi vencer aquela batalha. A Bíblia relata que o gigante Golias era um homem muito forte, alto. Olha as características dele. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 cômodos e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e dado de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Era uma verdadeira máquina de guerra. Aos olhos do homem era impossível Davi vencer aquela batalha. E é sobre essa ótica que a gente vai tentar trazer algumas lições para mim e para você nessa noite. E a primeira lição a gente vai lá no versículo 8. Se você puder me acompanhar no versículo 8, diz assim a palavra: parou e clamou às tropas de Israel e disse-lhe: para que saís formando em linha de batalha? Sou eu, filisteu, e vós servos de Saul?
escolhei diante de vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos os vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje arronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. No versículo 11 diz assim: ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito, ouvindo as palavras. A primeira lição que nós temos que aprender nessa noite é que eu não posso temer nem ficar em intimidade com o poder da palavra contrária do meu inimigo. Em especial nesse tempo de pandemia. Porque a palavra, gente, a gente não pode ignorar o poder da palavra. Ela tem o poder de nos animar, de nos levantar, de nos fazer à frente, de nos fazer ir mais longe. Mas também tem o poder de fazer-nos recuar, voltar atrás, ficar parado. Então, muitas vezes a gente é assim também em nossos dia a dia, nas nossas batalhas e pelejas. Quantas pessoas você conhece, está conversando e fala assim: olha, moço, eu tenho uma dor no joelho. Aí a pessoa vem com a palavra contrária. Nossa, eu conheço uma pessoa que começou com a dor no joelho. A dor subiu para a perna, foi no abdômen, a dor chegou no coração, puf, morreu. Porque o mundo é assim. As palavras contrárias vêm, se nós não começarmos a falar não para elas, a gente vai só regredindo. A palavra tem esse poder, querido, ela tem o poder. Quais são as palavras que você está enfrentando? O que estão falando acerca do seu problema? O que estão falando acerca do problema que você está atravessando no casamento? Olha, não tem mais jeito, larga isso para um lado, larga ela, larga ele, porque o mundo é assim. O que estão falando da diversidade do seu trabalho? Nossa, a pandemia agora vai fechar um monte de fábrica, e as pessoas começam a ficar loucas. Porque a palavra tem esse poder. Mas a gente que está em Cristo Jesus tem um diferencial. Porque a última palavra, quando estamos em Jesus Cristo e quando apresentamos nossas pelejas e batalhas para Ele, a última palavra é dEle. Não é do médico, não é do advogado, não é do seu patrão. Quando você entrega para Jesus o seu problema, a sua batalha, a última palavra sempre vai ser de Jesus. Quer ver uma coisa? Vem comigo. Não precisa de abrir não vai perder muito tempo. Em Marcos, no capítulo 5, nos narra a história da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia fala assim: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas vestes de Jesus. A narrativa fala que Jesus lá ia. E a Bíblia fala que 12 anos essa mulher padeceu com um sangramento, uma hemorragia que não tinha cura. A Bíblia relata que ela padeceu com os muitos médicos e não conseguia a cura. Até que um dia ela ouviu falar de quem? De Jesus. E ela coloca no coração: se eu ao menos tocar nas vestes dele, eu serei curada. E Jesus olha e disse para ela assim, e disse-lhe Jesus: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, ser curada deste mal. A última palavra de Jesus sobre aquela diversidade que ela estava vivendo. Querido, se você for também no cego Bartimeu, no capítulo, em Marcos também, no capítulo 10, Jesus cura o cego Bartimeu, da mesma forma. Ele tinha ouvido falar de Jesus, mas era cego, e Jesus saindo de Jericó, indo, o que acontece aqui? O cego ouve, olha que barulho é esse? É Jesus passando. O que esse cego faz? Ele começa a clamar: filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí entra a voz da multidão. A multidão chega e olha: para, não incomode o mestre, deixa o mestre. Talvez você está vivendo isso hoje. Você está começando a clamar por Jesus, mas alguém chega: não adianta não, filho, é assim mesmo, aceita. Não. Quanto mais a multidão começou a falar para ele parar, mais ele gritava, mais ele entoava a voz, mais ele impulsionava, até chamar a atenção de Jesus. Jesus olha para trás: chame-o aqui. E quando ele chega a Jesus, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça?
E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te... A última palavra acerca da cegueira do cego era de Jesus. Então por que você está com medo? O que estão falando a respeito do seu problema? Apresente para ele nessa noite a Jesus. Eu não sei se é um casamento, eu não sei se é de ordem financeira, se é de ordem material, ou se é doença, eu não sei, mas Jesus tem poder para curar. Apresenta para ele hoje. Chegue nele hoje. Faça como a mulher do fluxo de sangue. Olha, ninguém tinha feito isso ainda, pelo menos não tem nenhuma narrativa. Ela foi a primeira. Se eu pelo menos tocar nas vestes dele. E o interessante, irmão, é que a multidão estava todo tocando em Jesus. Quando ela toca, Jesus sente. E Jesus fala: alguém me tocou. Os discípulos falam assim para eles: mestre, a multidão está te tocando, mas alguém me tocou diferente. O que eu quero dizer para você nessa noite? Fé. O que é fé, meu querido? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Tenha fé. Está falando o contrário sobre a sua vida, sobre o seu relacionamento, sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho? Tenha fé. Jesus pode mudar tudo. Então a primeira coisa que nós temos que aprender é essa. Aí você está pensando aí, mas se estiver acabado? Não. Para Jesus não tem isso. Lázaro estava morto. Há 4 dias. Para o judeu acabou. Mas Jesus chegou. E qual foi a voz que Lázaro ouviu? Jesus, Lázaro, vem para fora. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Por que você está com medo? Clame a Jesus nessa noite. Pare e pense. Passa para Jesus o problema. Entrega nas mãos dele hoje. Quem estava aqui domingo no culto? Levante a mão, à noite. Foi bênção, não foi? Que estratégia bacana do pastor Vinícius e pastor Ravano. Glória a Deus pelo tema, pelo crescimento. Mas como estamos falando de palavra, de comunicação, deixa eu só contar um testemunho aqui bacana. Há muitos anos atrás, o pastor Vinícius deu uma palavra para um cunhado meu. Falou assim para ele: olha, vem cá, filho. E o pastor Vinícius fala muito isso, principalmente com os jovens da igreja. Você está começando a namorar com a Kelly, o Cabinho tem uma situação financeira legal, tem carro e tal. Pensa bem, você andando só do lado do passageiro. Por que você não tira uma carteira? Ele tirou a carteira. Hoje é motorista. Sustenta a família dele através desse trabalho, por causa de uma palavra pastoral. O que eu quero dizer para você nessa noite? Cara, confie na palavra do pastor. Talvez ele pensou: vou tirar essa carteira só porque... Mas ele não sabia. Lá na frente, hoje, ele trabalha com um caminhão, por causa de uma palavra pastoral. Então, irmãos, ouça. Só para fechar aqui. Amém? Outra coisa que a gente tem que aprender aqui. Vamos lá, no versículo 24. Eu vou ler só o versículo agora para a gente ganhar tempo. Tem horas. Me avisa aí. No versículo 24 diz assim a palavra: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Eles viam e temiam. Porque nós seres humanos somos assim, queridos. Nós fazemos comparações, não fazemos? Ele é grande, eu sou pequeno. Ele é forte, eu sou fraco. Ela é bonita, eu sou feio. Porque a gente é humano e a gente faz comparações. E isso é o que estava acontecendo com Saul e todo o exército de Israel. Eles viam Golias e temiam, porque era uma figura gigantesca. Imagina, olha o soldado olhando e falando: olha o tamanho da mão do cara, você está louco? Eu não vou enfrentar isso nunca. Olha o tamanho da mão dele, olha a lança. A gente faz isso. E muitas das vezes nós também somos assim. Nós fazemos comparações. Nós começamos a perder nossas batalhas porque nós olhamos para a situação e tememos e paramos, não enfrentamos. Está na hora, como povo de Deus, de avançar. A Bíblia fala: maior é o que está do que o que está no...
Quem vai vencer? Ela falou aqui muito bacana, Deus é maior. Ele é maior. Ele é grande. Ele é poderoso. Então, meus queridos, a gente tem que começar a pensar de forma diferente, de ver de forma diferente. Deus é maior. Deus é melhor. Vamos lá. Tem uma coisa que eu queria falar aqui nessa noite. Quando os discípulos estavam no barco, estavam praticamente no habitat deles, era natural deles estar no barco. Jesus estava dormindo. A tempestade vem, vento contrário, vento forte, balança o barco daqui e dali. O que acontece? Aqueles homens que estavam acostumados ficaram temendo, nós vamos morrer. Aí acordam Jesus, Jesus acalma a tempestade, homens de pequena fé. É a resposta de Jesus para eles. Aí uma coisa que me chama a atenção, que esses mesmos homens estavam no barco, Jesus na praia. Jesus vai caminhando à noite em encontro do barco. O que acontece aqui? Os discípulos com medo, homens, olha o fantasma. Jesus, não é fantasma, sou eu. Aí Pedro fala, se és tu, me manda ir até aí, andando sobre as águas. Jesus fala, venha. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus e colocou no mar, e colocou na água, e estava frio, e estava escuro, estava feio, o que aconteceu? Ele começou a afundar. Nós temos a mania de olhar somente para o problema, esquecemos de olhar para Jesus. Nessa noite, comece a olhar para Jesus. Olhe para Jesus, porque nós somos assim, irmãos. Quanto mais olhamos para o problema, mais ele vai crescer, mais ele vai... Hoje é diferente, olhe para Jesus. Não importa o tamanho do seu problema, o que você está vivendo, o que você está passando hoje. O nosso Deus é maior. Creia somente. Uma outra lição. Vamos lá no versículo 38. Então vamos no 26 primeiro. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem, pois, é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Uma palavrinha-chave aqui. Interessante que Davi não estava na batalha. Davi estava no pasto cuidando das ovelhas do pai. O pai chega para Davi e fala, amanhã cedo você vai sair daqui, vai lá no fronte de batalha para ver como é que estão seus irmãos. Aí a narrativa fala que Davi passou e viu a afronta de Golias como todo o exército e o rei Saul estava vendo. Só que Davi não viu somente um gigante forte, alto e poderoso, não. Davi viu o quê? Um incircunciso. O que significa a palavra incircunciso? A circuncisão era um pacto de Deus com o povo hebreu a partir de Abraão. O que Davi estava falando nesse momento? Espera aí, ele pode ser grande, ele pode ser forte, ele pode nunca ter perdido uma batalha, mas ele não tem Deus. Eu tenho Deus na minha vida, eu tenho um pacto com Deus, eu tenho uma aliança com Deus. Era isso que Davi estava falando. O que eu quero que a gente aprenda nessa noite, que algumas situações que estamos enfrentando, a gente vai ter que lançar um olhar espiritual. Aqueles homens estavam vendo só o natural, só o físico, só o forte. Davi chega, um meninote de 16 para 17 anos e olha e fala, não, espera aí. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Lançar um olhar espiritual, querido. Conheço pessoas que têm doutorado, mestrado, estão sem trabalhar. Meninas que têm tudo para ter um bom casamento, não casam. Rapazes que têm tudo para despontar na vida, mas não deslancham, por quê?
Cuida só do natural, começa a olhar o espiritual, começa a olhar coisa diferente, começa a olhar para um prisma da espiritualidade. Sabe, irmãos, está na hora disso, do povo de Deus começar a acordar. Eu sei que a tecnologia tem nos afastado muito de Deus, das coisas espirituais. Antigamente, Ravani, o filho saía, a mãe orava. Isso da fora e trabalhar, a mãe ficava orando, porque não tinha nem contato, o telefone era por orelhão e era difícil, e era caro. Hoje não. Hoje a mãe liga um telefone celular, chamada de vídeo chamada, e vê o menino lá, e para que vai orar? Tá tudo bem, bacana. Então a tecnologia às vezes tem nos afastado de Deus. Antigamente, quando o rapaz queria plantar um fazendeiro, ele orava, eu vou orar para Deus derramar chuva, ou vou orar para dar uma cessada da chuva. Hoje não, ele abre o Google Maps, está lá, clima-tempo. Essa tecnologia tem nos afastado e nos tirado desse olhar no espiritual. Talvez você faz tudo direitinho, nossa, eu faço tudo, eu chego pontual, eu sou honesto, eu faço tudo direitinho, mas quando eu arrumo um trabalho, passa 3 meses, eles me demitem. Começa a olhar um olhar espiritual. Olhar espiritual. Foi o que Davi fez. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Amém? Uma outra coisa. Vamos lá. No versículo 38. Diz assim: Saul vestiu a Davi a sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Vamos situar aqui. Quando Davi, ele anuncia que vai lutar com Golias, à primeira vista, Saul não concordou. Não, você é um meninote. E ele já é um homem de guerra, nunca perdeu uma batalha. Você não vai lutar não. Aí Davi fala: não, peraí, não é assim não. Eu venci o leão, eu venci o urso. Tá. É isso. Glória a Deus. Esse é pneu. E aí o que acontece? Saul concorda, mas fala assim: não, peraí, que essa roupa de pastor você não vai lutar não. Não tem jeito não. Veste a minha armadura. A Bíblia relata que do pescoço para cima, Saul sobressaía ao povo de Israel, era um homem alto. E a Bíblia também fala que Davi era de gentil aspecto, ruivo, franzino. Quando Davi coloca a armadura, ele não dá conta de andar, ele não dá conta de mexer. Como que ele vai lutar? Não tem jeito. E a mesma coisa a gente faz. Estamos aqui no culto, estamos aprendendo a palavra, estamos sendo direcionados, mas a hora que a coisa aperta, que o gigante cresce, que a coisa fica difícil, ao invés de vir procurar o pastor, vai procurar um amigo. Usa as armas que são do mundo. Usa aquilo que não é para você. Deixa eu dar um exemplo mais claro aqui. Aí você está aqui, vai na oficina do casamento, fazendo propaganda, tá bom, né? Vai na oficina do casamento, beleza, tem um problema no casamento, em vez de procurar a liderança ou o pastor, não. Vai procurar a amiga, que já está no 3º casamento, para usar as armas do mundo. Estão entendendo, irmãos? Use aquilo que é Deus, use as armas do Senhor. O que são as nossas armas? Jejum, oração, leitura da palavra, perdão. Mas não, a gente quer estar vindo aqui alimentar, mas quer usar as coisas que são do mundo. Não funciona. Usa aquilo que Deus colocou na sua vida. Quer vencer as batalhas? É isso. Comece a usar aquilo que é de Deus para você. Usar aquilo que Deus te capacita, o que Deus te fez de melhor. Alguma aptidão você tem. Algum dom você tem. Mas a gente quer sempre usar aquilo que é lá de fora. Imagina só, você está aqui na igreja. Bacana. Casal. Tem um problema no casamento, vai procurar um amigo. O que o amigo vai falar para você que está lá no mundo? Que só vive as coisas do mundo. Não, larga mesmo. Larga, sabe? Você é muito nova, para que você está com esse cara até hoje? Larga que você arruma outro facinho.
É assim. Nós estamos perdendo nossas batalhas porque nós não estamos usando as armas que o Senhor tem nos colocado na nossa vida. Estamos usando as coisas que são do mundo. Estamos trazendo para a nossa família as coisas do mundo. Estamos nos enchendo com as coisas do mundo. Então comece a partir de hoje a se encher com as coisas de Deus e a lutar com as armas do Senhor sobre a sua vida. Quer vencer os seus problemas? Isso. Use aquilo que Deus tem para você. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Vamos emendar aqui no outro. Vai no versículo 46. Diz assim a palavra. Hoje mesmo, Davi falando, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Quando começa a batalha, quando Golias vê que Davi vai enfrentar, fala, você vai me enfrentar? Que isso, rapaz? Está achando que eu sou um cachorro? Para vir com pedras e paus aqui para me enfrentar? Vou pegar você, vou arrancar sua cabeça e vou dar os arraiais dos filisteus. Vou acabar com você hoje. Você acha que Davi ficou com medo? Você acha que Davi voltou? Nossa, agora eu estou perdido. Meu Deus do céu, o que eu fiz? Não. Davi, ele lança uma palavra de poder. Davi lança uma palavra de vitória. Uma palavra revelada, pode ser uma palavra de profecia, não sei. Mas Davi não ficou murmurando, não ficou com medo. Espera aí, vamos lá. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. É a palavra de Davi sobre Golias. E nós ficamos às vezes enfrentando problemas, mas não falamos nada. É assim mesmo. Vai fechar tudo mesmo. A minha firma vai fechar. Comece a falar de hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a firma não vai fechar. Mesmo em tempo de pandemia, em nome de Jesus, meus negócios vão dar certo. A minha família vai dar certa. Comece a declarar isso. Mas não, lance uma palavra de poder acerca dessa adversidade, desse problema que você está atravessando hoje. Eu não sei o que é, mas lance essa palavra. Ai, meu Deus, não vai dar certo, não. Está tão difícil, né, irmão? Para com isso, igreja. Em nome de Jesus, vai dar certo. Em nome de Jesus, a porta vai se abrir. Em nome de Jesus, vai ter cura. Em nome de Jesus, eu vou conseguir. Lance uma palavra de poder, queridos. Estamos chegando no final do ano, talvez tenha muita coisa que você não conseguiu fazer, mas em nome de Jesus, comece a declarar isso hoje. Faça a diferença. Quando as pessoas chegarem para você no seu trabalho, na sua escola, não sei, até não sei da sua família, falando que não tem jeito, muda esse discurso, fala, tem jeito sim, em nome de Jesus, vai dar certo. Lança uma palavra de poder. Aleluia. Uma outra coisa que a gente tem que falar aqui nessa noite. No versículo 51 diz assim a palavra, pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Mas antes de falar sobre esse tópico, eu queria voltar um pouquinho aqui. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Uma outra coisa que é importante a gente falar nessa noite aqui. Quando Golias, ele levanta, ele dá os primeiros passos para a batalha, a Bíblia fala que ele levanta, o escudeiro vai na frente, Davi estava lá no outro lado. Você acha que Davi encolheu? Não, Davi tomou uma postura. Quando ele percebeu que Golias levanta, o que ele faz? Ele levanta, atira a pedra. Ele se antecipou ao inimigo. Eu queria te falar uma coisa muito importante aqui, você que é pai, você que é mãe. Se antecipe ao inimigo. Sua menina, seu menino está chegando tarde em casa? Se antecipe ao inimigo.
Seu filho está andando com mais companhias, você está vendo? Se antecipe, vem cá, filho, que negócio é esse? Com quem você está andando? As coisas começaram a sumir na sua casa e você não sabe o que está acontecendo? Se antecipe ao inimigo. Seu marido está passando a noite inteira julgando, se antecipe ao inimigo. Vem cá, filho. Opa, você está casado, vem cá. Se antecipe ao inimigo. Se a mulher está ficando muito tempo na internet, se antecipe ao inimigo. Ô filho, vem cá, vem para cá. O que é isso? Vamos parar. Seu marido também está ficando muito na internet. Opa, filho, vem cá. Fica aqui, vem. Se antecipe, querido. Porque quem antecipa, passa toda a ação para o outro de defender. E nós, às vezes, é assim mesmo, a geração de hoje é assim. Minha menina está chegando em casa às 3 horas da manhã, não deixa. Se antecipe. Está namorando? Cuidado, está esquentando? Oh, peraí, não, peraí. Se antecipe, vamos parar por aqui mesmo, vamos embora mais cedo, vamos. Se antecipe, meu querido. Para de ficar deixando a vida me levar, a vida leva eu. Não é assim que funciona. Comece a antecipar. Opa, está errado esse negócio aqui. No seu trabalho você está vendo que alguém está querendo puxar seu tapete? Se antecipe. Ô filho, vem cá, o que está acontecendo? Mas a gente fica deixando. Vamos ver onde que vai, né? Vamos ver até onde que dá. É duro que eu vou falar, mas é verdade. É melhor você pegar seu menino, seu adolescente, seu filho jovem, que está aí andando com mais companhia, e buscar ele lá, passar uma maior vergonha nele e em você, mas levar ele para casa, do que depois ter que visitar na cadeia, ou no caixão. Se antecipe ao inimigo. Amém? Se antecipe. Se antecipe. Deixa a coisa acontecer, não. Outra coisa. Vamos lá. No versículo 51 agora. É terminar, gente, aquilo que a gente começou. Davi atira a pedra acerta Golias, Golias cai. Você acha que ele estava morto? Estava? Estava morto? Não. Davi correu, subiu em cima do gigante, tirou a espada dele da bainha e cortou a cabeça dele. Terminou aquilo que tinha começado. Deixa eu te falar umas verdades aqui nessa noite. Está orando para a conversão do seu marido? Amém. Mas tem muita gente que está orando para parar de beber. Ele parou de beber? Para a oração. Já está bom, já parou de beber. Enquanto ele não estiver na casa do Senhor, não para a oração. Seu filho está nas drogas, está orando para ele sair das drogas? Enquanto ele não estiver aos pés do Senhor, não pare. Estão entendendo onde eu quero chegar, irmãos? Não faça as coisas pela metade. Uma meia vitória é pior do que uma derrota, porque uma meia vitória o seu inimigo vai levantar com muito mais força e vai te atacar com muito mais intrepidez. Então, comece e termine as coisas que você começou. Está orando para a conversão? Amém, mas enquanto não estiver na casa do Senhor, não para. Começa a orar e para. Tá bom, já parou de beber. Ele era muito bruto, agora já está calminho. Está na casa do Senhor? Não, então continua a oração. Enquanto não terminar, não para. Agora deixa eu te falar uma coisa, querido. O maior gigante que a gente enfrenta é o nosso eu mesmo. É lá no nosso íntimo. Aí, Avânio, o cara já é fraco. O cara aceitou Jesus, mas ele é fraco para a bebida, né? Ele tem um fraco, mas de vez em quando ele está lá com os amigos, não da igreja, mas do mundo, lá no meio, cara. Vai cair igual um patinho. Corta. Acabou. Você não sabe. Mas eu vou lá. Para. Não vai não, querido. Não, mas é só uma festinha do final de ano da minha empresa. Vai para você ver. Começou, parou, acaba, corta isso, não tem mais isso não. Eu tenho um fraco que é a pornografia. Então o cara aceitou Jesus, mas o fraco dele é pornografia. Em vez dele cortar aquilo que vai levar e vai induzir, não, ele está lá no computador todo dia, toda hora. Então corta, se é o fraco, corta. Quer vencer suas batalhas? É assim. Aquilo
que quer te destruir, você tem que destruir primeiro. Destrua. Talvez eu não gosto de falar muito da vida dos outros, corta. Tem que cortar. E como é que eu corto? Não fica na moinha. Não dá brecha. Destrua aquilo que quer te destruir. Destrua, irmão. Para terminar. Acho que é a coisa mais importante aqui nessa noite. Quantas horas? Davi diz assim ao filisteu. Davi, porém, diz ao filisteu, no versículo 45, tu vens a mim com a espada e com lança, e com escudo, eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, do Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Quando Davi resolve enfrentar o gigante, ele fala assim, ô gigante, pode vir, Golias. Estou aqui, ó, é eu que vou te destruir. Ele faz isso? Não. Eu vou a ti, contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. O que Davi faz aqui? Ele depende de Deus. Quer vencer suas batalhas? Dependa de Deus. Sabe o que é depender de Deus? Pelo menos 3 coisas aqui que eu anotei, esse eu vou ter que ler, e essa eu vou ter que falar, porque é muito importante. Primeira coisa, para mim depender de Deus, entregar tudo nas mãos de Deus. Entrega, mas é entregar mesmo. Porque a gente entrega e fica segurando um pedacinho. Não, espera aí, eu vou te entregar, Senhor, mas talvez dá certo, eu não sei. A gente não entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega tudo nessa noite nas mãos do Senhor. A peleja é dele, passa para Ele essa batalha que você está enfrentando, coloca nas mãos dele essa dificuldade que você está enfrentando, talvez é na área espiritual, talvez é na área familiar, eu não sei, talvez é a dificuldade financeira, passa para o Senhor nessa noite. Senhor, está aqui, não dou conta mais não, tentei até agora, está difícil, então, mas se entrega e descansa no Senhor. Para mim, declarar que eu dependo de Deus, a primeira coisa é essa, é entregar tudo nas mãos dEle, entrega os seus filhos na mão dEle, entrega seu esposo, a sua casa, seu trabalho, entrega tudo hoje. Outra coisa que a gente tem que aprender que depender de Deus é crer que Ele tem todo o poder. Ainda que antes que houvesse dia, eu sou, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Deus tem todo o poder. Há por acaso alguma coisa difícil para Deus? Não. Você tem que crer que Deus tem todo o poder para resolver qualquer situação. Não importa o tamanho, não importa a dificuldade, Deus é maior. E uma última coisa, eu tenho que crer que Ele nunca nos abandona. Você nunca está sozinho, meu querido. Quando Davi olha, e todo o exército com medo, eu acho que o pensamento dele era esse: o Senhor me basta. Só o Senhor me basta. Sabe o que é isso? É crer que nunca está sozinho. Davi fala assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te sustento, eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Você não está sozinho. O salmo que o Ravani leu, Salmo 9, versículo 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. E Jesus fala assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Dos séculos, dos séculos. Você não está sozinho. Eu não sei a forma que você chegou aqui nessa noite. Mas entregue para Deus nessa noite seus problemas, suas dificuldades, os gigantes, as batalhas que você está enfrentando. Eu não sei que área que é e que ordem que é. Mas de uma coisa eu tenho certeza.
Se você crer, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Se você crer, o problema será resolvido. Querido, talvez não é da forma que eu e você queremos, porque Ele é Deus. Se Ele fizer, é Deus. Se não fizer, continua. Se a porta abrir, se não abrir, continua sendo Deus. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Que o Senhor te capacite para você vencer suas batalhas, suas pelejas. Que o Senhor te encha nessa noite de uma visão espiritual. Que o Senhor abra os seus olhos, os seus ouvidos, aquilo que é do Senhor para você. Só mais uma coisa, querido. A pandemia está aí. Mas graças a Deus, eu sei que tivemos algumas perdas. Alguns perderam os entes queridos, algumas portas foram fechadas. Mas em tudo isso, somos gratos a Deus. Porque até aqui, o Senhor nos amparou. E é por isso que podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Meu desejo de oração é que Deus te proteja, cubra você, tua casa, tua família, e que te leve a lugares altos. Amém? Glória a Deus. Você foi abençoado, querido? Que palavra abençoada. Glória a Deus. Brisca algo para nós, Tiagão. Louvado seja o teu nome, Jesus. Eu preciso aprender um pouco. Olha que interessante aí, ó. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Eu Deus. preciso aprender mais de Deus. Que é Ele que tem cuidado de mim. Porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, Outra porta se abre ali. outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Eu Deus. preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Põe a mão sobre o seu coração e diga isso. Na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa, Jesus. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Nós já estamos encerrando nesse momento. E eu quero deixar uma reflexão para o seu coração. O pastor Vinícius sempre falava comigo assim que o uso da força atrofia o cérebro. O uso da força, ele atrofia o cérebro. E aí o Washington ministrando aqui sobre Golias, eu achei interessante porque ele fala, Davi vai dizer quem é esse incircunciso que vem contra o povo de Israel, contra o povo do Senhor. E o interessante é que se você for observar a palavra incircunciso, vem de circuncidar, aquele pacto que Abraão tem com Deus lá no começo, em Gênesis. E o circuncidar significa fazer uma aliança com o Senhor. Se esse homem fosse um homem inteligente, Golias, ele tinha pego o que Davi tinha dito. Davi disse, quem é esse incircunciso? Ou seja, quem é você, moço? Você não tem nem aliança com Deus de Israel? Não vem não. Eu acredito que ao Davi falar isso, quem é esse incircunciso, essa mensagem chegou até Golias. Se Golias fosse um homem inteligente, ele teria entendido a mensagem de Davi.
ali por trás. Quem é você, moço? Você não tem aliança com Deus de Israel, você vai perder. Se ele fosse um moço inteligente, ele teria saído fora, mas ele resolveu enfrentar esse nome que tem todo o poder, o nome de Jesus. E nós vimos aqui a história trágica desse moço chamado Golias. Sabe, querido, o importante, no final de tudo, é você manter a aliança com Deus. Nós entendemos que no Novo Testamento vai dizer que não precisa mais circuncidar para ter uma aliança com Cristo, mas você precisa ter uma aliança com Cristo Jesus. Amém? Não adianta fazer o uso da força, porque o uso da força ele atrofia o cérebro. Quem é muito forte pouco pensa. Quem age muito na nervosismo, na braveza, pouco pensa. Porque nós vemos o retrato de Golias aqui. Se ele tivesse entendido a mensagem de Davi para ele, quem é você incircunciso? Ele teria entendido, poxa, Davi está falando comigo que eu não tenho uma aliança com Deus. E eu vou enfrentar esse Deus, esse moço. Não, vou deixar disso. Mas era alguém que usava muita força e pouco usava o cérebro. Eu queria que essa reflexão ficasse no seu coração, amém, queridos? O importante no final de tudo é ter uma aliança com Cristo Jesus. A aliança simboliza um pacto. A aliança simboliza você ter um compromisso com Jesus. De nada adianta você usar o uso da força lá fora e não usar essa aliança com Cristo Jesus. Levanta suas mãos para os céus, eu quero orar por você. Pai, eu quero aqui abençoar cada pessoa que está nesse lugar aqui, representando cada família. Que a bênção e a poderosa mão do Senhor venha sobre lares aqui. A minha oração é para que a tua aliança também venha ser estabelecida em cada coração aqui, Jesus, sobre cada pessoa. Que a graça de Deus e as doces consolações vindas do Espírito Santo possa repousar sobre a tua vida, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus, graça e paz. Deus te abençoe, querido. Deus cuida de mim na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa. Culto de confraternidade.